Imagine descobrir que sua fé inteira é baseada em uma mentira. A Bíblia tem um segredo chocante sobre cultos e religiões. Um segredo tão poderoso que poderia derrubar impérios espirituais. Por séculos, líderes religiosos esconderam essa verdade. Mas hoje, nós vamos expor tudo. E aí, galera, tranquilo? Sei que comecei com um papo pesado, mas calma. Não é hora de jogar sua Bíblia fora ainda. Na verdade, é exatamente nela que encontramos as pistas para esse mistério. Incrível! Sabe aquela sensação de que tem algo errado na sua igreja, mas você não consegue apontar o quê? Como se Deus estivesse te cutucando, dizendo: acorda, meu filho. Pois é, não é coincidência. Nos próximos minutos, vou te mostrar como a própria Bíblia expõe as táticas de cultos modernos. Vou te ensinar a identificar os sinais de manipulação espiritual que Jesus mesmo alertou. E o mais importante, vou te dar as ferramentas para fortalecer sua fé verdadeira, livre de enganos. Prepara o coração, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua vida espiritual. Garanto que depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o seu líder religioso da mesma forma. Tá pronto para ter sua mente explodida? Então segura firme e fica comigo até o final. A verdade que a Bíblia escondeu sobre cultos e religiões está prestes a ser revelada. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca respostas para os grandes mistérios da vida. A fé, esse sentimento tão profundo e pessoal, tem sido o fio condutor de civilizações inteiras. Mas e se eu te contasse que nem tudo é o que parece? Que por trás de algumas práticas consideradas sagradas, pode haver uma teia de manipulação tão bem tecida que passa despercebida aos olhos mais atentos? Pois é, meu caro, a linha que separa uma religião de um culto pode ser mais fina do que um fio de cabelo. E olha que interessante, a própria Bíblia, esse livro milenar que tantos consideram como guia absoluto, já dava pistas sobre isso. Mas será que alguém prestou atenção? Ou será que essas verdades foram propositalmente ocultadas ao longo dos séculos? Veja bem, não estou aqui para julgar sua fé ou dizer o que você deve ou não acreditar. Longe disso. Meu papel é apenas acender uma luzinha nesse caminho cheio de sombras. Afinal, como dizia meu avô, filho, a verdade é como um diamante, precisa ser lapidada para brilhar. E que diamante pode ser mais precioso do que a verdade sobre nossa própria espiritualidade? Mas calma lá! Antes que você pense que estou querendo diminuir a importância da fé, deixe-me esclarecer. A espiritualidade genuína é algo maravilhoso. O problema começa quando alguém resolve usar essa busca natural do ser humano como ferramenta de controle. É aí que entram os tais cultos que tanto ouvimos falar. E acredite, eles podem estar mais perto do que imaginamos. Sabe aquela sensação de que algo não está bem, mesmo quando tudo parece perfeito na superfície? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar fundo nas águas turvas da manipulação religiosa, desvendando os segredos que poucos têm coragem de encarar. E quem sabe, descobrir juntos o que a Bíblia realmente diz sobre tudo isso. Mas antes de entrarmos de cabeça nesse assunto espinhoso, preciso te fazer um alerta. O que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente sua visão sobre fé, religião e espiritualidade. Está preparado para essa jornada? Então segure-se, porque a verdade pode ser mais surpreendente do que qualquer ficção. Olha só, meu caro, já parou para pensar no que realmente define um culto? Não estou falando daquele culto de domingo de manhã na igreja da esquina. Estou me referindo àqueles grupos que parecem sugar a alma das pessoas como se fossem aspiradores emocionais. Sabe aquela história do sapo na panela? Pois é, às vezes a gente está lá todo feliz no quentinho, sem perceber que a água está fervendo. E o pior é que a linha entre um culto manipulador e uma religião de respeito pode ser mais fina que folha de papel.
Já vi gente jurando de pé junto que estava numa igreja de verdade, quando na real estava mais para um clube de fanáticos. É como dizia minha avó, nem tudo que reluz é ouro, meu filho. E olha que ela nem sabia o que era um culto moderno. Mas, vamos lá, deixa eu te contar um segredo. Muitas religiões que hoje a gente considera normais começaram como, adivinhe, isso mesmo, cultos. É tipo aquela história do patinho feio, sabe? Só que nesse caso, nem sempre virar cisne é algo bom. Às vezes o patinho cresce, ganha poder e aí... Bom, aí a coisa pode ficar feia. E sabe o que é mais doido? A Bíblia, aquele livrão que muita gente usa para justificar tudo, já falava disso há milênios. Lembra daquela passagem sobre lobos vestidos de ovelha? Pois é, parece que o pessoal lá de trás já estava ligado nessa história de gente usando a fé dos outros para se dar bem. Quem diria, hein? Agora não vai pensando que é fácil identificar um culto, viu? Esses caras são espertos. Eles chegam de mansinho, com papo de amor e salvação. E quando você vê, já está doando o carro e o cachorro pro líder iluminado. É como se fosse uma pegadinha cósmica, sabe? Só que bem menos engraçada e muito mais perigosa. Mas calma, não precisa entrar em pânico e achar que toda religião é um culto disfarçado. O negócio é ficar esperto, usar aquela coisa maravilhosa chamada cérebro que a gente tem. Afinal, como dizia meu tio Zé, fé é bom e eu gosto, mas não dispensa uma boa dose de juízo. E olha que o tio Zé era mais sabido que muito guru por aí. Sabe aquela história de que o diabo mora nos detalhes? Pois é, meu caro. Quando se trata de cultos e religiões, às vezes parece que o capeta fez hora extra. Vamos bater um papo sobre umas coisas que podem aparecer tanto num cultozinho suspeito quanto numa igrejona tradicional. E olha, não é porque tá na Bíblia que tá livre de ter umas malandragens, viu? Primeiro na lista, aquele líder que parece que engoliu um alto-falante e um manual de autoajuda. Sabe aqueles caras que falam e todo mundo fica babando? Pois é, a Bíblia já dava o toque sobre esses tipos. Lá em 2 Coríntios 11, 13 e 15, Paulo já mandava o papo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. É como se ele tivesse uma bola de cristal e visse o futuro dos pregadores de TV. Agora segura essa. E quando o negócio é tão rígido que você não pode nem escolher a cor da cueca sem consultar o manual? É, meu amigo, controle de pensamento e comportamento é uma jogada clássica. Você começa achando que está seguindo regras divinas e quando vê, está mais preso que passarinho em gaiola. Até Jesus ficava bravo com esse tipo de coisa. Lembra quando ele disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado? Pois é, está lá em Marcos 2:27. E o que me diz daquele medinho gostoso de ir para o inferno se não seguir todas as regrinhas? Ah, essa é boa. Usar o medo para manter a galera na linha é mais velho que andar para frente. Mas olha só o que está escrito em 1 João 4,18. Na amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Quer dizer, se o negócio é baseado em meter medo, já dá para desconfiar, né? Falando em desconfiar, e aquela história de que só o pastor sabe o caminho para o céu e que só ele tem o número de WhatsApp de Deus... Pois é, meu chapa, exclusividade da verdade é um negócio perigoso. A Bíblia está cheia de avisos sobre isso. Em Atos 17:11, os caras de Bereia são elogiados porque examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Viu só? Até o Paulo, que era o cara, passava pelo teste do pente fino. E por falar em pente fino, já reparou como algumas igrejas parecem mais interessadas na sua carteira do que na sua alma? Pois é, exploração financeira é um clássico dos cultos, mas tem muita religião de respeito que não fica atrás, não. Jesus mesmo ficou pistola com os vendilhões do templo, lembra? Tá lá em João 2, 15 e 16. O cara fez um chicote e saiu, tocando o terror.
Imagina se ele desse uma passadinha em alguns cultos de hoje. Mas olha, não vai achando que é fácil identificar essas coisas, viu? Os malandros são espertos. E às vezes a gente está tão envolvido que nem percebe. É como diz o ditado: macaco velho não mete a mão em cumbuca. Só que nesse caso, até macaco velho às vezes se engana. O negócio é ficar esperto, usar a cabeça e lembrar que fé verdadeira não precisa de truques para te conquistar. Vixe, meu camarada, agora a coisa ficou séria. Sabe aquela história de lobo em pele de cordeiro? Pois é, a Bíblia está cheia desses avisos. É como se Deus tivesse mandado um WhatsApp para a gente dizendo: ó, abre o olho que tem muito espertalhão. Por aí. Vamos dar uma olhada nesse papo de falsos profetas e engano espiritual que está mais quente que pimenta no olho de muito crente por aí. Olha só o que Jesus mesmo falou em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Caramba! O cara estava avisando que ia ter gente fazendo milagre, show pirotécnico e tudo mais, só para passar a perna na galera. É tipo aqueles mágicos de Vegas, só que com Bíblia na mão. Mas calma lá que a coisa não para por aí. Sabe aquele papo de não acredite em tudo que você vê na internet? Pois é, a galera de Bereia já estava ligada nisso há milênios. Em Atos 17:11, está escrito que eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Imagina? Só os caras checando as fontes antes mesmo de existir Google. É o que eu chamo de fé com pé no chão. Agora, vamos falar desses líderes espirituais que parecem ter engolido um microfone e um manual de autoajuda. Sabe aqueles que ficam se promovendo mais que jogador de futebol? Pois é, a Bíblia já dava a dica sobre esses tipos. Em 2 Coríntios 4:5, Paulo manda a real: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. É como se ele tivesse previsto a era dos pastores popstar. E o que me diz daquele clima de não questione, apenas aceite? Meu amigo, isso é mais velho que andar para frente. Lá em 1 João 4:1 já dizia: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É praticamente um manual de como não cair em roubada espiritual. Mas olha só, não pense que é fácil identificar esses lobos de batina, viu? Eles são mais escorregadios que sabão em chão molhado. Jesus mesmo avisou em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É como se ele estivesse mandando a gente ficar esperto com aquele pastor todo simpático do Instagram. Afinal, nem tudo que brilha é ouro. E nem todo sorriso bonito na TV é sinal de santidade. Eita, meu povo, agora o bicho vai pegar. Sabe aquela sensação de que tem algo errado, mas você não consegue colocar o dedo na ferida? Pois é, quando falamos de cultos modernos disfarçados de religião, é exatamente assim que muita gente se sente. É como se estivéssemos num jogo de esconde-esconde espiritual, só que ninguém avisou que o jogo começou. Olha só, a Bíblia já dava um toque sobre isso há milênios. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo solta a bomba: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Traduzindo para o nosso português, ia chegar uma época em que o povo ia preferir ouvir o que agrada os ouvidos, em vez da verdade nua e crua. Parece que esse tempo chegou, hein? E não é que algumas instituições religiosas parecem ter feito um curso intensivo de controle psicológico? É cada técnica de manipulação que até o Freud ficaria de queixo caído. Sabe aquela história de não questione, apenas aceite? Pois é, isso é mais velho que andar para frente. Lá em 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo já mandava a real:
Examinai tudo, retende o bem. Ou seja, use esse negócio maravilhoso chamado cérebro que Deus te deu. Agora, vamos falar desses líderes que parecem ter engolido um manual de como ser o Todo-Poderoso. Meu amigo, isso é tão longe do que Jesus ensinou que chega a dar dó. Lembra quando ele lavou os pés dos discípulos? Tá lá em João 13, 14, 15. O cara era o Filho de Deus e estava ali de joelhos, fazendo trabalho de servo. É mole? Imagina se ele visse alguns pastores de hoje mais preocupados com o modelo do carro do que com as ovelhas. E o que dizer dessa onda de doe tudo e Deus te dará em dobro? Olha, não quero julgar ninguém, mas isso tá me cheirando a culto do dízimo, sabe? Jesus expulsou os vendilhões do templo por menos que isso. Tá lá em Marcos 11, 15, 17. O cara ficou bravo porque estavam transformando a casa de Deus num mercadão. Imagina se ele desse uma passadinha em alguns cultos de hoje. Mas calma lá, não vá achando que toda igreja organizada é um culto disfarçado, viu? O negócio é ficar esperto, usar aquela coisa maravilhosa chamada discernimento. Como diz em 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. É como se João tivesse mandando a gente fazer um test drive espiritual antes de comprar o pacote completo. Ufa! Chegamos à reta final dessa viagem espiritual, meu amigo. E olha, se você ainda está aqui, parabéns. Você aguentou mais que muito crente em culto de 3 horas. Mas vamos lá, hora de amarrar as pontas e ver o que a gente pode levar dessa conversa toda para a vida. Primeiro, vamos combinar que essa história de culto e religião é mais complicada que receita de vó, né? Tem gente que acha que é tudo farinha do mesmo saco. Mas a coisa não é bem assim. É que nem Jesus falou em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, o negócio é ficar de olho no resultado. Se está gerando amor, paz e bondade, ótimo. Se está causando divisão, medo e exploração, rapaz, agora não dá para negar que a Bíblia estava mandando uns alertas há milênios, né? É tipo aquele amigo que sempre avisa, cuidado com essa turma aí, lembra de 2 Pedro 2:1? E houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. O Pedro estava praticamente prevendo o futuro, bicho, mas olha só. Não é porque tem muito lobo vestido de ovelha por aí que a gente precisa virar vegetariano espiritual, saca? A fé verdadeira, aquela que faz a gente ser gente melhor, ainda existe. É que nem Jesus falou em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Simples assim. Sem firula, sem show pirotécnico, só amor mesmo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar se a sua fé está te libertando ou te aprisionando? Porque, meu caro, se está te deixando com mais medo que gato em dia de banho, tem algo errado aí. Lembra o que Jesus disse em João 8:32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois é, a verdadeira fé é para te fazer voar, não para te prender numa gaiola dourada. E aí, o que você acha? Será que tem religiões por aí que estão mais para culto do que para comunidade de fé? E o que separa uma coisa da outra? Olha, não tenho todas as respostas não, viu? Mas uma coisa eu sei, a Bíblia está aí para a gente usar o neurônio e não engolir qualquer coisa que jogam no nosso prato espiritual. Como dizia meu avô, filho, Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Use na mesma proporção. Por fim, lembra daquela passagem em 1 Tessalonicenses 5:21? Examinai tudo, retende o bem. Pois é, acho que é por aí mesmo. Não precisa virar um Sherlock Holmes da fé, mas também não dá para ser mais inocente que pomba em praça. O negócio é buscar o equilíbrio, usar a cabeça que Deus te deu e lembrar que, no fim das contas, o amor é a melhor bússola para não se perder nessa selva espiritual.
E aí, meu povo? Tá com a cabeça girando depois de todas essas revelações? Pois é, amigo, a verdade às vezes é mais louca que ficção. Mas antes de você sair por aí achando que toda igreja é um culto disfarçado, vamos dar uma segurada nos cavalos e pensar no que a gente pode fazer com toda essa informação. Primeiro, que tal dar uma olhada na sua própria vida espiritual? Tá sentindo aquela paz que passa todo o entendimento ou tá mais estressado que gato em dia de banho? A fé deve te libertar, não te aprisionar. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Se você está se sentindo mais preso que mosca em teia de aranha, pode ser hora de repensar algumas coisas. Agora, me diz uma coisa. Você já parou para questionar as práticas da sua igreja? Não estou falando para sair duvidando de tudo, mas pouco de pensamento crítico nunca fez mal a ninguém. Afinal, até os bereanos examinavam as Escrituras para ver se o que Paulo dizia era verdade. Atos 17:11. Se foi bom para o Paulo, imagina para a gente. E aí, o que você acha? Sua fé está te fazendo uma pessoa melhor ou só está enchendo o bolso do pastor? Está espalhando amor ou dividindo famílias? Lembra que Jesus disse que é pelo fruto que se conhece. A árvore, Mateus 7,16. Se o fruto está mais azedo que limão, pode ser hora de procurar outra árvore, se é que me entende. Mas e você? Já teve alguma experiência com práticas religiosas que pareciam mais um culto? Ou conhece alguém que passou por isso? Conta pra gente nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a abrirem os olhos. E olha, se esse papo te deixou com mais dúvidas que certezas, não se desespera. A jornada espiritual é longa e às vezes a gente precisa dar uns passos para trás antes de seguir em frente. O importante é manter o coração aberto e a mente alerta. Agora, presta atenção porque isso é importante. Se você quer continuar nessa jornada de descobertas e verdades ocultas, preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Clica naquele botão de like aí embaixo. Isso ajuda mais gente a encontrar esse conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo. Compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem. Fazendo isso, você não só vai estar ajudando a si mesmo, mas também vai estar espalhando conhecimento e, quem sabe, até salvando alguém de cair numa roubada espiritual. Então é isso, galera. Lembra, fé verdadeira liberta, não aprisiona. Usa essa cabecinha que Deus te deu, questiona, busca a verdade. E quem sabe, no processo, você não descobre uma conexão com o divino mais forte do que nunca imaginou? Até a próxima. E que a verdade esteja com você.